Começando então o nosso estudo de hoje, vamos para o nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier. Nós estamos no capítulo número 10. Nós lembramos aqui, no nosso capítulo anterior, após aquele assédio que Cláudio provocou contra Marita, e sendo ali quase que flagrado, pela Márcia, a sua esposa, eles então conversaram bastante a respeito da relação deles, a respeito da relação da filha com Gilberto, Marita também, e aí então Cláudio procurava jogar aquelas indiretas para que Marita ouvisse lá do quarto onde ela estava, transtornada, depois daquele momento tão problemático, as indiretas para que ela entendesse que ela seria muito mais feliz, muito melhor acolhida, se ela se entregasse à influência ali do padrasto, e deixasse a irmã Marina junto com Gilberto ali, que era naquele momento o seu grande amor, Então, todo esse capítulo 9 se desenrolou em torno dessa conversa, onde nós vimos ali a astúcia, a malícia, a indireta, tudo aquilo que nós vimos naquela conversa tão hoje usando uma expressão, aquela conversa tão tóxica que aconteceu entre eles, cada um ali visando o seu próprio interesse. Capítulo 10, então. Voltando agora a atenção para Marita, que ficava lá no quarto, que se encontrava no quarto ouvindo toda essa história, André Luiz e Neves foram então para lá para dar esse suporte para aquela jovem. Então diz assim para nós: estirada no leito, chorava Marita desconsolada. As revelações ouvidas naquele diálogo a curta distância revolviam-lhe o coração quais pinças de fogo. Sentia-se abandonada, desejava morrer. Então, confirmava-se, todo aquele devotamento de Gilberto não passava da superfície. Apropriara-se-lhe da alma, empolgava-lhe os sentimentos para deixá-la sem comiseração. Recordava-se de que realmente, semanas antes, indagara-lhe ele que outros idiomas conhecia. Algo vexada, informara que somente conseguira o curso primário. O moço retirara da algibeira uma composição de Shelley, um poeta inglês, do século XIX. Lera o inglês e traduzira para ela os versos lindos. Em seguida, aconselhara-lhe estudos suplementares à noite. Poderia auxiliá-la, relacionava-se com professores distintos. Ela rira-se, queria o lar, a escola do lar com ele. Apenas ali, na decepção que a molestava, compreendia a extensão do arrufo com que se despedira. Sim, aspirava ao casamento com moça culta. Ignorante, dizia para si mesma, não passo de uma ignorante. Marina era diferente. Dominava outras línguas. Tudo já estava tramado, deliberado. À vista disso, a irmã recusava-lhe intimidade nos últimos dias. Por mais a rodeasse de mimos, mais se afastava. Agora reconhecia igualmente a causa de mostrar-se o rapaz enfastiado e irritadiço. Entretanto, perguntava-se triste, se ele a desprezava assim, por que lhe abusara da confiança? Por que o arrebatamento com que lhe acorrentara a alma, as inesquecíveis impressões da menina que se faz repentinamente mulher? Não selara com ela um ajuste de matrimônio? Não lhe testemunhava extrema ternura nos encontros domingueiros, quando se entregavam à comunhão mais íntima? Incapaz de duvidar da legitimidade do carinho que recebera, voltara-se mentalmente para a irmã
que lhe surrupiava as mínimas alegrias. A nova infelicidade, conjecturava, seria a culpa dela. Com toda certeza, Marina cobiçara o rapaz a envolvê-lo na teia de artimanhas que entretecia como ninguém. Gilberto caíra-lhe no engodo, ávido visco. Contudo, ao descobrir toda a trama, reconhecia-se irremediavelmente lesada. Debatia-se em pranto, sob o peso das considerações familiares. Era imperioso certificar-se de que era enjeitada e ignorante. Nada sobraria para ela, tudo para outra. Marina possuía méritos, ela não. Bom dia, abraço. A exposição de Dona Márcia naquela hora insuflara-lhe a tortura do réu que houve sentença inapelável. Ainda assim, chorava inconformada. A contingência de perder Gilberto induzia-lhe o sentimento a matar ou desaparecer. Rememorou as tragédias lidas na imprensa, mas o fratricídio repugnava-lhe o coração. A ideia do suicídio, contudo, qual semente a se lhe ocultar no imo do ser, evocava pelo esboço ligeiro da alma, como que germinara de súbito. Acariciou-a de leve e a sugestão infeliz ganhou corpo. Divagações negativas tomaram-na de assalto. Renunciar a Gilberto e largar os planos feitos doeriam muito mais que morrer, pensava desolada. Mas seria justo acovardar-se assim tanto? Repeliu o estranho apelo e, conquanto as lágrimas, prometeu coragem a si própria. Lutaria pela felicidade. Explicar-se-ia com o rapaz, baniriam juntos a ameaça pendente. Entretanto, se Gilberto não lhe aceitasse os argumentos, que fazer do destino se, com o golpe sofrido à frente, percebia também o fantasma da esquisita inclinação do pai adotivo pela retaguarda? Por que a peça que a vida lhe pregava? Devia esquivar-se ao afeto do jovem que amava, numa consagração natural para ganhar a paixão do homem maduro que se habituara a respeitar como pai e que lhe acenava com uma espécie de união, para ela inaceitável? Estarrecia-se ao ouvi-lo naquela hora. Identificara-lhe o tom de alegria triunfante ao dar-se conta da felicidade com que se desembaraçaria de Gilberto, no campo em que se prometia apressá-la. Cláudio, como que lhe falava de longe, ao dirigir-se à esposa. Aquelas referências louvaminheiras, cheias de bajulações, com que a obsequiava perante Dona Márcia, confirmavam-lhe a decisão de dobrá-la, demovê-la. Entre o asco e a piedade, rememorava-lhe as carícias que somente naquela noite conseguira compreender. Como desvencilhar-se? Flor sacudida no vento da aprovação, perguntava por quê. Por quê? Sopesando as ocorrências, pela primeira vez sentia medo daquele ninho familiar a que se reconhecia encadeada por filha do coração. De repente, elevou o pensamento à memória materna. Nunca imaginara que um coração feminino pudesse encontrar dilemas tão aflitivos quanto aqueles a que se via largada de instante para outro. Que não teria sofrido sua própria mãe, que a deixara no instante do alvorecer. A gente lembra que a mãe dela tinha cometido suicídio por causa de uma desilusão amorosa logo depois do parto. A mãe trabalhava para essa família, Cláudio e Dona Márcia, e aí então, com a amizade que eles tinham e tudo mais, a jovem engravidou, a mãe dela, que chamava Aracélia, o nome dela. Então, ela acabou, nas relações dela, embora trabalhasse direitinho dentro de casa, ela tinha ali os seus passeios, as suas noites, as suas festas,
E ela acabou então engravidando de um rapaz, né? Assim que a bebê nasceu, o rapaz então não tinha ali nenhum interesse em assumir a relação, assumir a filha, e ela então cometeu suicídio. E aí, como a gente lembra, né, a Marita foi adotada por essa família, e somente há pouco tempo, né, como nós vimos, né, coisa de 11 anos, quando ela tinha ali por volta de 9 anos, né, quando ela tinha por volta de 11 anos de idade, foi que Dona Márcia, logo depois da formatura dela na escola, trouxe para ela então a revelação de que ela era adotada, toda a história da mãe e tudo mais. Então ela pergunta aqui também, né? Como não teria sofrido sua própria mãe que a deixara no instante do alvorecer? Nunca soubera ao certo as circunstâncias que lhe haviam rodeado o nascimento. Concluí agora, porém, que talvez a genitora tivesse conhecido o cálice que ela agora amargava. Que noites de agonia moral atravessara sozinha ao acariciá-la no ventre. Que ela lembrava, né, a mãe, então, acariciando a filha na barriga, pensando, né, nessa frustração amorosa, tão dolorosa, né? Que injúrias padecera, que privações experimentara. Ela, que tudo desconhecia acerca do pai, refletia no martírio da genitora, jovem e abandonada, quando provavelmente ele aguardava em vão o carinho e a proteção noite a noite. Dona Márcia, ao biografar-lhe a mãezinha, dissera moça brincalhona. Teria sido mesmo? Possivelmente, gargalharia para não soluçar, ansiando abafar em ruídos de festa os gritos da própria alma. Quem sabe ter-se-ia dedicado a algum homem proibido, empenhado o coração, a algum moço que lhe fora roubado a ternura, de menina e mulher. Nas lágrimas que lhe corriam, suspirava por fazer-se criança. Por que não viver a mãezinha a fim de lutarem juntas? Consagrar-se-iam uma a outra, permutariam as próprias mágoas. Muita vez na loja a que servia, lembrando que Marita trabalhava como balconista naquela loja, né, de tecidos, né, de produtos femininos, né? Muita vez na loja a que servia, escutava apontamentos sobre as comunicações de mortos, inteirava-se de experiências sobre a continuação da vida no além. Aquilo seria verdade? Indagava-se. Se Aracélia, libertada, estivesse em alguma parte, indiscutivelmente ele acompanharia o Calvário, compartilhar-lhe-ia o infortúnio. Mecanicamente implorava ao espírito materno a abençoasse, fortificasse, protegesse. Conquanto, sem qualquer ideia religiosa definida, formulava a prece muda, que valia por funda invocação. Então aqui, antes da gente seguir, o Brás lembrou aqui, né, sexo e destino, né, que não é justo. Pois é, Brás. Isso porque a gente está vendo só uma parte da história, ainda tem muita coisa para vir ainda. Né? Então aqui a gente vê que ela, embora não tivesse uma religião definida, naquele momento em que ela se concentrava, naquele momento em que ela se esforçava para rememorar a mãe que ela tão pouco conhecia, André Luiz lembra para nós aqui que, conquanto sem qualquer ideia religiosa definida, formulava a prece muda que valia por funda invocação. Aí então a gente vai se lembrar exatamente daquilo que Kardec ensinava, né, esclarecia, orientava ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, se eu não me engano, que trata da prece, quando ele traz para nós alguns conceitos, algumas definições sobre o trabalho da prece, ele chamava atenção exatamente isso, que vale muito mais, né, a essência do momento da prece do que as palavras que são ditas. Muitas vezes as palavras e mais palavras rebuscadas, palavras ali, frases bem construídas, mas tratadas de um modo superficial. E aqui nesse caso ela fazia com aquele pensamento, com a intensidade dos sentimentos que brotavam quando ela se lembrava da mãe, aquele momento era ali, formulava uma prece muda que valia por funda invocação.
E aí então a gente vai encontrar, nesse caso aqui, quando ela se lembrava da mãe, se lembrava da saudade e tudo mais, ela fazia essa espécie de evocação inconsciente, uma evocação silenciosa, e daí então a gente vai estender isso para várias situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de forma positiva e de forma negativa, né, nos seus efeitos, né, como por exemplo, quando nós encontramos aquelas tantas e tantas psicografias que foram trazidas pelo Chico, ou por outros médiums também, de espíritos que vêm conversar com os seus entes queridos para acalmar o coração deles, tão sofrido, tão angustiado, dolorido pela saudade, dolorido pela perda. Porque naquele momento em que aquelas pessoas choram, né, inclusive a gente já falou sobre isso também, quando o Chico, lá no Pinga Fogo, ele comentava, né, que as lágrimas de saudade, elas são bem-vindas e acolhidas pelos mortos. Mas aquelas lágrimas de revolta, elas ferem também o coração dos mortos. Exatamente por isso, porque não é você se postar numa determinada posição, você estar num determinado local, formular determinadas palavras que vão fazer com que a prece seja melhor ou pior. Mas é exatamente a intensidade dos sentimentos que fazem com que aquele pensamento alcance a pessoa a quem você dirige a prece. Por isso, então, quantas e quantas mães, pais, filhos, companheiros e companheiras memorizam aqueles, né, se lembram daqueles que desencarnaram, e essas lembranças se tornam invocações. Lembrando que invocação ou evocação é a mesma coisa, né? Ou seja, você chama alguém pelo pensamento, e esse chamamento vai exatamente de acordo com a natureza, com a característica das energias mentais que são enviadas, sejam elas de gratidão, sejam elas de felicidade, de mera saudade ou de profunda dor. Então, quando a gente pensa assim, vamos fazer uma prece, e é o que eu sempre comento com vocês, né? Que nós podemos passar o nosso dia num estado de prece. Ou seja, o trabalho que nós desenvolvemos, a qualidade dos nossos pensamentos, o exercício dos nossos valores, tudo isso faz com que nós nos mantenhamos em sintonia com as esferas mais elevadas, mesmo que nós não criemos aquele momento cerimonial para fazer com que a prece aconteça. No nosso dia a dia, no desenvolvimento das nossas tarefas, nós criamos então uma condição mental em que estamos em prece. E naquele momento em que nós então focamos uma determinada ideia, focamos uma determinada pessoa, nesse momento então nós estamos fazendo essa evocação. E aquele espírito então, seja lá onde ele se encontre, lembrando que o pensamento, como nós estudamos com André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos e também em Mecanismos da Mediunidade, falando para nós sobre a distância que o pensamento percorre, que ele não tem fim, ele simplesmente vai se propagando e alcançando o objeto, né, da sua concentração. E é o que acontece aqui. Ela então chorando, lembrando da mãe, daquela que ela não conheceu, mas sabendo ali da sua história, com a intensidade daquele pensamento, se tornou uma invocação. E diz para nós assim: intentávamos consolá-la, buscando acerenar-lhe a mente, quando duas senhoras desencarnadas penetraram no quarto de improviso. Saudaram-nos afetuosamente, revelando a condição de entidades familiares vinculadas àquele refúgio doméstico. Das recém-chegadas, a que nos pareceu menos experiente adiantou-se para a menina em oração. Controlava-se dificilmente. Tremia ao enxugar o pranto silencioso. Inclinou-se para o leito, como qualquer mãe desventurada e aflita da terra, quando teme acordar um ente querido. Embora sem elucidações prévias, não nos era lícito alimentar qualquer dúvida. Aquela era a jovem do retrato que Marita conservava em imagem nas telas do pensamento. Aracélia, amparada pela doce afeição de venerável amiga, ali estava diante de nós. Mãe amorosa, vinha talvez de muito longe para acudir às angústias da filha. Enternecendo-nos, a pobre mãe ajoelhou-se para beijar-lhe os cabelos.
E ó, segredos insondáveis da providência divina! Quem conseguirá definir com palavras humanas a essência do amor que Deus situou nas entranhas maternas? A dama inclinou-se muito de manso e abraçou-a com ternura, à maneira de planta que se fechasse sobre a única flor que lhe nascera. A castigada menina acalmou-se de súbito. Adivinhando a visita pela qual suspirava, alijou a tensão, percebendo-se mentalmente ocupada pela presença da genitora, cujos traços tentava, afetuosa, lembrar e reconstituir. Aqui, então, nesse ponto, nós temos aqui, primeiro, a evocação feita, né, de um modo inconsciente, né, tentando ali formular aquelas ideias, né, que poderiam se assemelhar a uma prece, feitas inconscientemente, que se transformaram numa evocação. Nesse momento, a mãe, então, que foi evocada, se fez presente, auxiliada por outra pessoa amiga, para poder ali acolher a filha, mas nós vimos aqui no relato que André Luiz trouxe para nós, dizendo aqui para nós que ela colocava assim, deixa eu pegar aqui o trechinho, das recém-chegadas, a que nos pareceu menos experiente, adiantou-se para a menina em oração. Controlava-se dificilmente. Esse era o estado de Ana Célia. Tremia ao enxugar o pranto silencioso. Então nós vemos assim a dificuldade que ela estava vivenciando para poder ali manter o equilíbrio diante da filha. Como era difícil para ela, nessa condição de mãe, de ver a filha desamparada, aquela filha que ela deixou pelo fato de ter optado pelo suicídio, como fuga das experiências dolorosas que ela vivenciava, e agora ela via a filha desamparada sentindo esse drama todo. E a gente vai lembrar, fazendo aqui um paralelo, quando nós estudamos o Memórias de um Suicida, nós tivemos ali o caso de Jerônimo, que era aquele espírito, né, que fazia parte daquele grupo de pacientes onde Camilo Cândido Botelho, né, do qual Camilo Cândido Botelho fazia parte, e ele então insistia que queria ver a família. Então ele chegava para o coordenador dos trabalhos e dizia: eu quero ver minha família, eu preciso muito ver minha família, insistia, até então que o diretor do hospital concedeu a ele essa visita. Ele foi então acompanhado até o local onde a família se encontrava, na cidade do Porto, lá em Portugal, e ali então ele viu o filho beirando pelo caminho do crime, a filha sendo aliciada pela própria mãe, isso tudo porque todos eles entraram nesse caminho de desequilíbrio pelo fato do pai, Jerônimo, né, o chefe da família, Jerônimo, motivado por um orgulho, cometeu o suicídio para fugir da desgraça. Se eu não me engano, ele era comerciante de vinho, mas diante do fracasso ele optou pelo suicídio. O seu suicídio fez com que a família ficasse desamparada e trilhasse por aquele caminho tão doloroso. E aí então isso intensificou o seu estado mental, mostrando que pelo fato dele ter cometido esse ato, fez com que a família passasse por essa dor toda. E aqui a gente vê a mesma coisa, Aracélia, vendo a filha naquela situação, naquele quadro, naquela angústia, e ela então tinha também optado pela fuga, pelo suicídio, quando diante daquela situação. Então a gente vê, né, os sentimentos, né, de culpa principalmente, vão chegando ali de uma forma avassaladora, atingindo esse espírito, porque ela já mostrava, pela descrição que André Luiz colocou para nós aqui, aquela situação em que ela se apresentava de um modo desequilibrado. E diante desse desequilíbrio, vinha então ali todas aquelas lembranças, a culpa, a fuga, diante da situação que ela vivenciava. Bom dia, Rebeca. Bem-vinda. Então, continuando para nós aqui. Depois aqui nós tivemos também, né, foi colocado para nós, que então Aracélia envolvia a filha nos seus pensamentos, nos seus sentimentos de ternura. E isso trouxe para ela, embora a Aracélia estivesse ali numa condição de desequilíbrio, né, por causa das emoções que afloravam naquele momento, André Luiz trouxe para nós: a castigada menina acalmou-se de súbito. Adivinhando a visita pela qual suspirava, alijou a tensão.
percebendo-se mentalmente ocupada pela presença da genitora, cujos traços tentava afetuosa lembrar e reconstituir. Então a presença da mãe provocou ali, né, esse efeito positivo sobre ela, isso porque ela então, com a presença da mãe, ela deixou de se concentrar no alvo da sua dor, que era exatamente pensar naquela frustração amorosa, naquela perseguição que ela sofria. Então a presença da mãe já fez com que ela então se sentisse envolvida por esse pensamento. E aí nós vamos encontrar, dentro, né, dos tantos e tantos relatos que nós temos, e tantos esclarecimentos, mostrando, né, a presença dos espíritos amigos, ou mesmo a presença daqueles espíritos que trazem perturbação, né, simplesmente se aproximando de uma pessoa encarnada, e ela então, absorvendo essas vibrações, ela acaba então mudando o seu estado mental para mais equilíbrio ou mais desequilíbrio, dependendo da presença que tem ali ao seu lado. Então, é a presença ali, né, que nós vemos, a influência que existe entre os espíritos. Por isso que nós falamos, né, naquela questão 459 do Livro dos Espíritos, quando se fala sobre a influência dos espíritos. E a gente acha que a influência é um espírito que vai intencionalmente ao lado de uma pessoa, induzindo a determinados comportamentos. E nós podemos também classificar nesse campo da influência a simples presença de um espírito ao lado de alguém, e essa presença exerce uma influência. Da mesma forma que nós podemos perceber que na nossa convivência, por exemplo, social, onde nós temos ali uma autoridade dentro da família, uma autoridade dentro do trabalho, dentro de um ambiente acadêmico, né? A simples presença daquela pessoa faz com que nós mudamos o nosso comportamento. Por exemplo, você se encontra ali no seu departamento, né, brincando com seus amigos, com seus colegas de trabalho, e de repente o chefe se apresenta. Todo mundo começa a falar mais baixo, a brincadeira acalma, pela simples presença dele. Numa sala de aula, o professor ali, quando ele chega, os alunos rapidamente se compõem, uma pessoa da família. Então nós vemos que essa influência, ela exerce também de uma forma silenciosa, pela simples presença. E nesse caso nós falamos não apenas de uma presença física, mas a irradiação mental daquele que se encontra próximo. E aqui então, André Luiz traz para nós esse relato. Por isso é importante a gente lembrar sempre a respeito dessa questão da influência espiritual, das vibrações que nós absorvemos e irradiamos, da qualidade dessas vibrações e o efeito que provoca sobre cada um de nós. Embaixador, bom dia. Outro quadro, entretanto, sobrepôs-se comovedor. Aracélia, desencarnada aqui, né, que orava e chorava em profundo silêncio, buscava em pensamento outra mulher, cuja evocação lhe renovava as energias. A mãe desencarnada via-se pequenina, junto da lavadeira singela que a trouxera, na reencarnação última, para o teatro da vida humana. Muito interessante a gente ver, né, como a figura materna, quando ela traz uma marca positiva na vida das pessoas, elas acompanham, né, acompanha cada um de nós, até mesmo depois, né, no plano espiritual. Então, Marita pensava na mãe, a mãe se fez presente. Essa mãe pensava em sua própria mãe para poder se fortalecer. E assim a gente vai montando aquela cadeia, né, de amor materno ligando as pessoas, ligando os indivíduos. Né? Bom dia, Didima. Então a mãe desencarnada via-se pequenina junto da lavadeira singela que a trouxera na reencarnação última para o teatro da vida humana. Identificava-se criança agarrada à saia daquela moça doente, que mergulhava as pernas no rio para ganhar o pão. Tão fundo atingia a acústica da memória que chegava a escutar o ruído daquelas mãos miúdas esfregando as peças ensaboadas. Recolhia-se de novo o olhar meigo em que se lhe pedia paciência. Calada na areia, por vezes esperava, depois que a mãezinha lhe recompunha o corpo frágil, a curta distância, a fim de atender ao serviço. E rememorava o enlevo e o júbilo que sentia
quando os braços maternos a retomavam para fazê-la dormir, ao som do velho estribilho a que se acostumara no lar de Telhavã. Né? Então aqui ela ia fazendo ali a recordação da sua própria história e trazendo para ela ali, né, lembranças bastante marcantes. De olhos parados, como se buscasse além no infinito, no espaço infinito, o colo agasalhante que o tempo arrebatara, assumiu nova posição, colocando a cabeça da jovem no próprio regaço e emocionando-se até as lágrimas, qual se tivesse nos lábios aqueles lábios de mãe, humilde e enferma, que jamais esqueceria. Aracélia, em pranto resignado, cantou suavemente diante de nós. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. Então aqui os versos de uma canção que ela então ali cantava junto à filha, agora já recomposta. Como nós vimos, né, porque depois que Aracélia lembrou-se da mãe e se fortaleceu, ela deixou de ser então aquele espírito frágil que se apresentou diante da filha naquela condição de sofrimento e depois então se fortaleceu para poder fazer esse acolhimento e então ali trazendo para nós não apenas esses versos, né, essa canção, mas principalmente as irradiações que ela lançava envolvendo a filha, trazendo para ela esse acolhimento, esse ambiente de mais segurança, né, que Marita poderia sentir. Então, através desse relato, a gente vai acompanhando os eventos que vão acontecendo e, ao mesmo tempo, também, doutrinariamente, a gente vai compreendendo qual é a causa e qual é o efeito de cada uma dessas situações. Qual se fora repentinamente magnetizada, Marita caiu em pesado sono. Isso feito, a senhora que tutelava a companheira atraiu-a brandamente de encontro ao peito, no manifesto propósito de consolá-la e, segurando-a, falou-nos triste. Irmãos, nossa Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha. E ajuntou entre gentil e desapontada. Perdoem-nos a interferência. Nós, as mães, em certas dificuldades, nada mais temos que alguma velha canção para dar aos nossos filhos. Em seguida, retirou-se, sustendo Aracélia, que se lhe refugiara nos braços soluçando. Então aqui a gente vê todo o acolhimento e a presença desse espírito amigo, que a gente não conhece aqui o fato, né? Porque quando nós estudamos no Memórias de um Suicida, aquele apelo que o Jerônimo fez junto ao diretor do Hospital Maria de Nazaré, para poder estar junto da família, assim como também André Luiz esteve junto, né, não me lembro se era o ministro, que pedindo para que pudesse ir até o próprio lar para encontrar a família. Aqui nós vemos então Aracélia com essa amiga se apresentando junto a Marita. Mas aí então, fazendo uma comparação com Memórias de Suicida e também Nosso Lar, a gente fica se perguntando se Aracélia também tinha suplicado para estar junto à filha naquele momento, sentindo o chamado através daquela prece silenciosa. Será que ela foi convidada ou será que ela pediu para que estivesse ali presente? E aqui então, nessa resposta que esse espírito amigo junto de Aracélia traz para nós, pede desculpas pela interferência, percebe que Aracélia ainda estava em condições de amparar a filha, e dá para nós aqui a entender, então, que ela pediu para estar junto da filha, mesmo que não apresentasse condições ainda. Mas, através da sua rogativa de mãe, foi concedido, então, tanto que ela veio acompanhada também, para poder estar ali presente, mas foi uma presença rápida, apenas para trazer ali aquele beijo de mãe, né, aquele envolvimento de mãe, e depois, então, elas se retiraram quando essa amiga reconheceu que era uma interferência, mas era uma interferência com boas intenções. Em seguida, conforme vimos aqui,
retirou-se sustendo Aracélia, que se lhe refugiara nos braços, soluçando. Ainda não nos refizéramos da emoção, quando vimos Marita, em espírito, afastar-se do corpo denso, guardando a inquietação da criança que anseia inutilmente pelo calor materno. Então, diante desse sono profundo que ela entrou, provocado por esse envolvimento magnético pela mãe, ela então se desdobrou. E nesse caso nós sabemos, conforme as instruções que os espíritos trazem para nós, sempre que o espírito então se desdobra, ele vai em busca dos objetos do seu interesse. Mesmo que seja ali, como a gente já comentou, que o espírito desdobrado fique ali próximo ao seu corpo físico, pensando nas preocupações e nas questões ali, do seu dia a dia, dos estímulos que ele recebeu. Ou então ele vai em busca das ideias, das sensações que ele sempre procura se alimentar, que pode ser próximo ou pode ser distante. Me recordo de um livro que eu li, chamado Sexo no Além. E esse livro mostrava, então, um espírito que era um casal, estavam ali os dois encarnados e tudo mais, mas sempre quando os dois adormeciam, o marido, em desdobramento, ia para locais onde ele alimentava essa sensualidade desequilibrada, embora, como encarnado, vivendo a sua vida cotidiana, era um homem ali que procurava sempre manter ali uma postura de equilíbrio, de dignidade, mas espiritualmente ele trazia essa tendência muito forte dentro, interiormente. E por outro lado, a esposa, no momento em que ela se desdobrava, ela se mantinha sempre naquele estado de prece, sempre bem acompanhada e tudo mais. Então, quando os dois acordavam, era como se nada tivesse acontecido, pelo menos na relação entre eles. Mas intimamente cada um se alimentava das emoções e das sensações que eram ali de interesse de cada um. E aqui então a gente vê Marita nesse momento se desdobrando. Vamos acompanhar aqui as ações dela. Qual ocorre, porém, a maioria das criaturas encarnadas no plano físico, mostrava lucidez oscilante e insegura. Cambaleou no quarto e, percebendo eu que Neves se dispunha a mimá-la, sustive-lhe o impulso, fazendo-lhe sentir que a nossa intervenção direta poderia frustrar-lhe os desejos e que, a fim de prestar-lhe auxílio eficiente, era mister deixá-la à vontade, sob a vigilância discreta, de modo a examinar-lhe as necessidades mais íntimas. Então aqui nós temos, primeiro, como foi colocado no desdobramento, então, era aquela lucidez cambaleante, oscilante e insegura. Isso porque, pelo fato de estarmos ainda muito vinculados aqui ao nosso corpo físico e ao nosso mundo material, o desdobramento para nós é sempre uma experiência ainda difícil, porque é como se estivéssemos envolvidos por certo torpor, digamos assim, por aquela embriaguez. Então nós estamos desencarnados, mas estamos ali em desdobramento, mas sem aquela clareza de pensamento para nos reconhecermos nesse novo plano e estarmos ali focados numa determinada tarefa, diferentemente do que acontece naqueles espíritos que já trazem ali uma espiritualização bastante desenvolvida, e aí então nesse momento do desdobramento eles conseguem de fato se libertarem das influências da matéria e também das preocupações do mundo material, se dedicando intensamente e profundamente às tarefas agora no plano espiritual, ainda que desdobrados temporariamente. No caso dela aqui, como acontece, como André Luiz colocou, qual ocorre, porém, a maioria das criaturas encarnadas do plano físico, mostrava lucidez oscilante e insegura. Aí eu vou me lembrar aqui do livro Transição Planetária, quando então Divaldo psicografa, Manuel Filomeno de Miranda traz para nós aquele momento em que muitos espíritos em desdobramento se reuniam no plano espiritual, eram casais que estavam ali participando de um grande planejamento de reencarnação em massa
de espíritos que viriam de planos mais elevados para reencarnar aqui no nosso mundo, para ajudar nesse processo de transição do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E aí então ele comentava que muitos desses casais que iam para essas reuniões iam amparados por espíritos amigos porque eles não tinham essa clareza de pensamento. Muitos deles estavam ali vivenciando uma sonolência, né, uma desorientação, mas estavam ali sendo instruídos, e embora não lembrassem, né, não se lembrariam, ou não lembrariam com clareza aquilo que foi orientado, a essência estaria plantada, né, no seu subconsciente. Então eles saberiam da responsabilidade, saberiam do compromisso, porque eles participaram dessas orientações. Mas eles ali estavam amparados, quase que carregados, participando daquele trabalho. Então a gente vê a dificuldade que nós, ainda encarnados, temos, né, de vivenciarmos as experiências no plano espiritual. Mas muito bem, então outro detalhe que chama atenção aqui também, Neves, preocupado com a jovem, rapidamente ali se dispôs a ajudá-la, quando então ela começava a cambalear pelo quarto. Né? Dá para a gente ter essa ideia, quando a gente acorda de madrugada meio desorientado, segurando pelas paredes, pelas portas, né? Apoiando ali no guarda-roupa para não cair e tudo mais. Esse era mais ou menos o quadro que nós observávamos. Neves observou esse tipo de situação e quis rapidamente ajudar. André Luiz, então, evitou que isso acontecesse. Impediu que ele fizesse esse tipo de amparo, porque se ele interferisse naquele momento, não seria possível acompanhar Marita na sua jornada, naquele momento em que ela se encontrava em desdobramento, para saber exatamente para onde ela ia, do que ela precisaria. Então era preciso ter aquela observação discreta para poder acompanhá-la e ver exatamente para onde ela ia, quais seriam as suas reações, quais seriam os seus pensamentos, para aí sim ter uma ideia clara de quais eram as reais necessidades de amparo que ela precisava. Então, por isso é importante a gente observar, né, que o fato dos espíritos nos acompanharem, nem sempre essa intervenção acaba sendo proveitosa, já que eles estavam ali num trabalho de sustentação, no trabalho de amparo. Sucedeu quase que de imediato o que não prevíamos. Esfumaçaram-se os arroubos da filha saudosa, esmaeceram-se atitudes infantis, a menina de Aracélia desaparecera e ressurgiu nela a personalidade feminina, estuante e clara. Então o que ele está dizendo para nós é que aquele efeito que a mãe, Aracélia, provocou sobre a filha, fazendo com que ela se sentisse como aquela criança frágil, amparada, agora fortalecida, nesse momento do desdobramento, essa face da sua personalidade acabou desaparecendo e voltou à personalidade de mulher, que de fato ela era, e naquela personalidade de mulher, sofrendo ali de novo as angústias que a provocaram, né, que a levaram àquele sofrimento, que era exatamente lembrar da frustração amorosa. Então a realidade, digamos assim, começou a aflorar novamente na sua consciência, e aquele estado de fragilidade que ela mostrava rapidamente foi ali, digamos, encoberto por essa realidade. A moça não nos via. Guardava a mente nebulosa que caracteriza os pequeninos ainda tenros, incapazes de particularizar as impressões quando se transferem de lugar. Entretanto, qual lhes acontece, quando ao reterem ideias fixas, quais sejam o brinquedo ou a guloseima, concentraram-se-lhe todos os pensamentos num ponto só: Gilberto. Queria ver Gilberto, ouvir Gilberto. Então nós vamos perceber que ela, aquele momento para ela, era aquela noite, né, eram algumas horas que estavam desenrolando, desde o momento em que ela foi visitada pelo padrasto, influenciado por aqueles espíritos, e também, claro, motivado pelas suas próprias tendências, no momento em que o assédio aconteceu,
No momento em que Márcia chegou em casa e interrompeu esse assédio, aquela conversa toda aconteceu, ela então adormeceu, tudo isso foi em questão de horas. Então, na verdade, ela tinha visto, flagrado, Gilberto, que era o noivo, junto com a própria irmã dela, Marina, e ela tinha visto no dia anterior. Portanto, ela estava ali completamente envolvida por aquela imagem e por aquela situação, né, tão dolorosa para ela. Então é claro que as suas ideias estariam fixas exatamente nessa situação. O ponto principal para ela era estar ali em contato com Gilberto. Queria ver, queria ouvir, queria entender o que estava acontecendo. E nós todos certamente já vivemos muitas experiências assim, seja, né, no trabalho, na vida pessoal, familiar, afetiva, social, seja lá como for, numa situação muito impactante em que a nossa mente simplesmente não consegue se distrair com nada. Nós ficamos focados naquela situação dolorosa. Esse tipo de monoideia nos influencia não apenas durante o momento em que nós estamos acordados, fazendo as nossas atividades em que nós não conseguimos pensar em outra coisa. No momento em que o espírito entra em emancipação, nesse processo de desdobramento, é natural que essas mesmas imagens continuem presentes. Nós não dividimos a nossa personalidade naquela personalidade quando eu me encontro acordado e na personalidade quando eu estou adormecido em desdobramento. O pensamento fica ali o mesmo, martelando na mente daquela pessoa, ou na nossa própria mente. Semelhantes impulsos a se lhe conglomerarem na cabeça, repetidamente emitidos, galvanizaram-se-lhe a vontade, revestindo-lhe o pensamento de uma certa clareza, que a favorecia, porém, tão só na direção dos seus anseios de mulher. Aqui André Luiz usa algumas expressões, né? Então quando ele coloca que aqueles impulsos conglomeraram na cabeça repetidamente emitidos, que é uma característica das monoideias, dos pensamentos fixos, até mesmo, né, como nós também vulgarmente chamamos de processo de auto-obsessão, ele coloca, galvanizaram-lhe a vontade, né? O processo de galvanização, né? Nós temos, por exemplo, fazer a niquelação, quando você pega peças de metais e num processo eletroquímico, né? Você envolve aquela peça com determinado tipo de material. Por exemplo, né, aquela capinha de metal prateada que fica em volta. Então, esse material fica impregnado nessa peça. Aqui é a mesma coisa. A vontade, as ideias envolvem totalmente, né, o pensamento envolve totalmente a vontade daquela pessoa. Ela simplesmente não consegue pensar em outra coisa a não ser atingir esse objetivo. O Brás colocou, nem sempre fora do corpo temos comando do nosso espírito. Não, pera, se a gente não tem controle nem acordado, né, Brás? Então imagina quando a gente se encontra ali, né, nesse estado de desdobramento, onde nem sempre a gente tem a mesma clareza de ideias, né? Se nós não temos essa clareza, é muito natural que nós nos deixemos levar completamente por esses impulsos. E nós perdemos, de fato, as rédeas e somos levados ali quase que instintivamente por esse caminho. Até que nós, então, vamos ali acordando, né? E não é à toa também que a gente vê até mesmo no processo de perturbação espiritual, quando a gente fala sobre a desencarnação, que naquele momento em que o espírito desencarna, quais são as ideias que acabam povoando os seus pensamentos? Exatamente ali aquilo que é mais marcante para ele. Quanto mais apegado à realidade do mundo material, quanto mais vicioso é o seu pensamento, quanto mais desequilibradas são as suas emoções naquele período que precede a desencarnação, mais difícil para ele é essa adaptação inicial quando chega ao mundo espiritual. Então o estado de perturbação nada mais é do que esse mesmo relato que André Luiz traz para nós aqui. Os impulsos que conglomeram na cabeça, repetidamente emitidos, galvanizaram-lhe a vontade. E ali então, revestindo o pensamento de uma única certeza, queria satisfazer aquilo. No caso da perturbação que nós podemos colocar,
que para nós ali se assemelha àquele pesadelo que vai se repetindo durante um bom tempo, mais ou menos tempo, de acordo com cada espírito, é exatamente esse motivo inicial. Por isso que quando nós falamos sobre educação para a morte, que é uma expressão tanto quanto assustadora, né, já que falar de morte para a maioria de nós encarnados acaba sendo um grande tabu, então a educação para a morte começa exatamente pelo desenvolvimento dos nossos valores, né, o aprendizado para lidar com a inteligência emocional, mantermos o nosso equilíbrio diante das experiências, nos prepararmos espiritualmente para quando chegarmos no mundo espiritual, a chegada ser tranquila. Mas pelo fato de nós vermos o mundo espiritual ainda como uma crença e não como uma convicção, a gente vai vivendo os nossos dias, um dia depois do outro, como se não tivesse essa preocupação, e depois vem ali o arrebatamento pela morte, chega no mundo espiritual completamente despreparado para poder vivenciar esses momentos com maior tranquilidade. Então isso é o que acontece com a grande maioria de nós. Muito bem, vamos lá. Ela então aqui falava sobre esses impulsos do pensamento. Essa penetração parcial, como lhe conferia agora seguro apoio íntimo, e Marita, figurando-se-nos senhora de si mesma, conquanto absolutamente presa ao desejo ardente em que se obstinava, largou o aposento e, descendo os largos trechos da escadaria que contornava o elevador, deixou para trás o enorme edifício, qual sonâmbula magnetizada pelos próprios reflexos. Seguimos-la atentos, não obstante, confiando-a à própria discrição. Então eles acompanhavam, né? Ela não tinha essa percepção que se encontrava acompanhada por esses dois espíritos, exatamente pelo fato, primeiro, dela estar absolutamente focada naquele único objetivo. Ela queria encontrar com Gilberto. E para isso, então, ia ao encontro dele, já que ela sabia onde ele morava, onde ele vivia. Segundo, porque eles estavam ali em dimensões, em planos diferentes, né? A faixa vibratória em que eles se encontravam eram diferentes e, portanto, ela não percebia a presença dos dois. Então era aquele acompanhamento discreto para poder ver ali qual era o seu objetivo, né? Exato, Brás. Essa densidade perispiritual faz a grande diferença. E aqui a gente vai encontrar também um detalhe importante, né? Que nós teremos ali a diferença de André Luiz e de Neves, que eram dois desencarnados, e de Marita, que era uma desencarnada em desdobramento. Nós vamos encontrar aquele cordão que faz a conexão, então, do corpo físico com o perispírito. E aí nós já tivemos relatos de André Luiz, né, o famoso cordão prateado. Kardec fala sobre um cordão luminoso. E nós temos vários e vários outros relatos que mostram para nós a facilidade com que se identifica um encarnado em desdobramento e um desencarnado pela presença ou pela ausência desse cordão, né, desse fio que faz essa conexão. Então continua também aqui. Pois é, Brás, né, eu já li assim, de pessoas que falam sobre o exercício do desdobramento, né, das chamadas viagens astrais, que eles têm alguns têm essa percepção de ver esse cordão fluídico em algumas pessoas, neles próprios inclusive, né? Mas outros acabam não vendo, exatamente por causa dessa dificuldade de nos desprendermos dessa visão mais densa, mais material, né? Então seguimos-la atentos, não obstante, confiando-a à própria discrição. Cabia-nos estudar-lhes os ímpetos extrovertidos, consultar-lhe as inclinações. Não tivemos, todavia, qualquer dificuldade para adivinhar-lhe o rumo. Em tempo reduzido, a filha adotiva de Cláudio alcançou a residência de Nemésio, que já se nos fizera conhecida. Então nós vamos lembrar aqui, né? Só para lembrar das personagens, né? Nemésio, bom dia, dona Miriam. Nemésio era então o marido de Dona Beatriz, ela que se encontrava naquele processo já se dirigindo para a desencarnação, por causa daquela doença que ela tinha,
Nemésio era pai de Gilberto. Nemésio estava envolvido com Marina. E o Gilberto, filho, estava envolvido também com Marina e, ao mesmo tempo, com Marita. Então, aquela confusão de relacionamento ali, de várias pessoas ali comprometidas afetivamente. E comprometidas de uma forma problemática, pelo que nós vimos. Então, casa de Nemésio, exatamente para encontrar Gilberto, que era o filho dele. Na certeza instintiva de quem se endereça a determinada pessoa, pelos recursos do olfato, sem atender a quaisquer convenções de forma e número, avançou casa adentro, acalentando a imagem de Gilberto, que lhe substancializava o pensamento dominante. Então é interessante, André Luiz, colocar o modo como ela ia atrás de Gilberto de uma forma quase que instintiva, como se ela sentisse o cheiro e fosse em direção dele. Bem interessante isso, essa certeza instintiva. E continua. Impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, demandou amplo dormitório localizado nos fundos da moradia e sem que nos fosse possível avaliar de pronto a resolução de garantir-lhe a liberdade, a fim de analisar-lhes as reações, sobreveio o choque doloroso. Naturalmente sobressaltados, apenas conseguimos ampará-la pela realidade. Entrando no quarto, Marita surpreendeu Gilberto nos braços da irmã e bradou estarrecida: "Canalha, canalha!" Aquelas imprecações, entretanto, nem de longe atingiram o jovem par, completamente absorto na permuta de gratificações afetivas. Neves e eu não trocamos palavra. Precipitamo-nos automaticamente para a menina atribulada, intentando anular-lhe a agitação convulsiva. Então aqui, antes, a gente vai lembrar, no momento em que ela, então, chega até o quarto e flagra essa cena, ela está em desdobramento, ela, então, já reage emocionalmente, né, dessa forma agressiva, vendo ali, então, né, aquele que era o objeto da sua afeição e, ao mesmo tempo, também aquele objeto da sua traição junto com a irmã. No momento em que ela tem essa explosão emocional, a gente pode imaginar a grande repercussão que isso causa no corpo físico. Porque da mesma forma, né, que o próprio Kardec, quando ele falava com os espíritos a respeito da emancipação, e perguntava, o espírito então, se ele está em plena atividade durante a emancipação, o corpo físico sente o efeito? Ou seja, o indivíduo, quando ele acorda cansado. E é então o exemplo que os espíritos trouxeram, foi que é como se fosse um balão amarrado a um poste. O balão se agita, o poste também vai se agitar. Então aqui nesse caso nós temos repercussões que fazem duplo caminho. Nesse caso, o espírito em desdobramento. Né? Acorda agitado, né, Brás? Acorda agitado, acorda entristecido, acorda alegre, vai depender muito das emoções que o espírito alimenta. Mas não apenas assim, eu não falo apenas de uma questão psíquica, eu falo da repercussão que isso causa no corpo. Por exemplo, nesse caso nós estamos falando do espírito, no caso aqui de Marita, passando por esse grande aborrecimento, por esse grande estarrecimento, ela pode acordar, por exemplo, com dores de cabeça, com enjoo, com mal-estar, porque o corpo físico reage às emoções que o espírito vivenciou. É uma repercussão, é como se ela, em desdobramento, àquela distância, naquele momento em que psiquicamente ela passa por essa agitação, é como se fosse aquele fio de energia que leva aquela carga energética impactando no organismo. Então é o caminho do espírito, pelo perispírito, lembrando que é o espírito, perispírito e corpo. O perispírito é neutro, ele é apenas um corpo que traz ali uma constituição fluídica, mas é o espírito, né, o princípio inteligente, a consciência em desdobramento, que vai olhar aquela situação, que vai analisar, que vai reagir emocionalmente.
rapidamente ela provoca essa reação no perispírito, que afeta depois o corpo físico mesmo à distância, pelo fato de haver essa ligação. E o caminho contrário, que eu queria trazer para vocês, também é algo que acontece, como por exemplo, como nós vemos nos próprios suicidas. Quando então o corpo físico é destruído, o espírito ainda imantado àquele corpo físico absorve todas as repercussões daquele corpo. Por isso então, aquele grande sofrimento, não apenas de suicidas, né? Eu trouxe dos suicidas porque existe ali aquela carga magnética muito presente, prendendo o corpo físico, prendendo o perispírito ao corpo físico. Mas no caso de um espírito que desencarna e mantém ali o seu pensamento muito ligado ao corpo físico, ele vai passar por todas aquelas repercussões. Repercussões essas bastante dolorosas, como nós já vimos, né? Sentir a decomposição, sentir ali os efeitos das lesões, né, das causas daquela desencarnação, enfim. Tudo isso então é o caminho contrário, então é do corpo físico repercutindo para o espírito, que mantém ainda uma ligação psíquica e fluídica com aquele corpo, e ao mesmo tempo, quando em desdobramento, o perispírito então leva para o espírito esse mesmo tipo de efeito. Então é um caminho de ida e um caminho de volta. E depois também tem essa ideia também das lembranças, né? O espírito se lembra claramente do que aconteceu, ele guarda aquelas impressões, ele não guarda, vem com clareza, vem de uma forma confusa. Então os próprios sonhos, hein? Embora a gente sonhe, os sonhos, né, geralmente eles são classificados por 3 formas diferentes, né? Podem ser as impressões do dia a dia das pessoas, podem ser manifestações do seu subconsciente, ou podem ser experiências vividas pelo espírito durante a emancipação. Então, para nós, né, aqui encarnados, nós temos essa classificação, mas não temos como trazer de uma forma clara se o sonho é o resultado de um, de outro ou de outro. Mas espiritualmente a gente vai conseguir então perceber que o espírito pode viver todas essas experiências também, no momento da emancipação. Mas enfim, aquelas imprecações, entretanto, nem de longe atingiram o par completamente absorto na permuta de gratificações afetivas. Ou seja, os dois encarnados não sentiram qualquer tipo de efeito, né? Neves e eu não trocamos palavras. Precipitamo-nos automaticamente para a menina atribulada, intentando anular-lhe a agitação convulsiva. Então eles tentaram interferir para que ela então se acalmasse naquele momento em que ela presenciava aquela situação. Marião colocou, uma vez ouvi do Divaldo, que se você se lembra bem do sonho, e ele tivesse sido colorido, então foi real. Você viveu isso. Eu ouvi ele falar sobre isso também, Marião. Ele pelo menos falava assim, ó, das minhas experiências, porque ele falava dele, né? Se o sonho é em preto e branco, é só ali um sonho que eu tive. Se o sonho é colorido, é porque ele é real, né? Então, fica ali, né, a dica para cada um tentar fazer uma análise do próprio sonho, né? Mais alguns minutos e despertou no corpo denso, então Marita agora acordou, obrigando-nos a pensar numa pequena fera aguilhoada retornando à gaiola. Olha só então, ela acordou, né, já com aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de grande frustração. Descerrando as pálpebras vagarosamente, denotava no olhar a feição dos loucos, quando relaxam os músculos em seguida a perigoso acesso de fúria. Tateou espantada a fronte suarenta, ou seja, né, passou ali a mão no rosto com aquela transpiração toda. Fez luz com fome de realidade física. Atarantada, sentou-se para fixar as paredes com mais segurança e certificar-se de que se achava no leito e no lar. Pouco a pouco readquiriu a confiança, acalmou-se refazendo energias. No entanto, acusava uma espécie de tranquilidade constrangida e amarga. Pesadelo? Indagava-se aterrada. Ou quem sabe os padecimentos simultâneos que lhe acarretavam crises de loucura. Doía-lhe a cabeça, sentia-se desajustada, febril. Então aquilo que a gente conversou, né? Vejamos então que naquele sono tranquilo,
Nós acordamos, né, despertamos, damos aquela espreguiçada, começamos a pensar nas coisas do dia, levantamos devagar. Aqui no caso dela não. Foi aquele despertar com aquele choque, né, em que a cabeça fica doendo, o corpo fica estremecendo. Então foi exatamente o que ela sentiu pelo impacto daquilo que ela vivenciou. E quantas são as experiências que nós também vivenciamos, né, nessas experiências de desdobramento. Sejam elas do campo afetivo, sejam elas das preocupações do dia a dia, enfim. Marita regressara ao agasalho físico sob pressa demasiada, sem que nos fosse possível adotar qualquer providência para anestesiar-lhe a memória. Então olha que interessante. Ela já acorda com aquela agitação toda, com aquela pressa, né? Retinha no pensamento particularidades do quadro visto e ouvido, e encarcerada de novo entre as impressões superficiais dos sentidos corpóreos e a noção da verdade profunda, que não lograva apalpar, entrou em pranto agoniado para somente dormir com relativa calma aos clarões do dia. Então a gente acompanhou aqui, né, finalizando esse capítulo número 10, nós vimos aqui então que o efeito disso tudo, desde o momento em que nós começamos a acompanhar essa história. Então ela no dia anterior, ela teve ela tomou conhecimento, né, da relação do noivo com a sua irmã, e ela desde aquele momento então trazia essa grande agitação na cabeça, né, na mente, e aí então chegou em casa, ela passa a sofrer o assédio do padrasto, depois ela passa a ouvir as confabulações entre a madrasta e o padrasto a respeito dela e a respeito da irmã e da relação dela, depois ela vai adormecer, tem contato com a mãe, depois então ela em desdobramento vai e flagra agora na condição de desdobrada, o noivo com a própria irmã novamente, e acorda. Olha só quantos são os choques, né, que ela sofre no campo emocional e o efeito que isso gera no organismo, né? Então por isso que o corpo físico ele acaba realmente sucumbindo a essas vibrações tão intensas, a essas tempestades fluídicas e energéticas que vão percorrendo o corpo físico. E aí então a gente vai lembrar, estudando com André Luiz, lá por exemplo no nosso Evolução em Dois Mundos, a respeito dos centros de força. Quando nós falamos, né, dos populares chakras, em que você tem coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico e tudo mais. E aí então você pensa, né, desses centros de força que poderiam ali estar de uma forma harmônica, fazendo com que as energias fluíssem de uma forma tranquila, de um centro de força para outro, desses principais, passando por aqueles que são secundários, e nesse momento em que ela passa por toda essa convulsão de sentimentos e emoções, qual é o estado dos seus centros de força? Podemos ver como verdadeiros redemoinhos, como se fossem centros de furacões, emitindo aquelas energias das mais perturbadas, das mais desorientadas, provocando ali, né, na sua saúde física e também na sua saúde emocional, grandes perturbações que vão demorar muito para poder se recompor. E é daí então, né, que vem aquelas orientações a respeito da prece, a respeito da mudança de conduta, que mesmo no momento de grandes dificuldades, né, que nós busquemos a serenidade, porque nós temos que pensar nisso. Da mesma forma que quando nós nos alimentamos, nós temos que pensar não nos pratos, né, não nos cardápios, né, dos alimentos que nós absorvemos, mas pensarmos na sua composição nutricional. Então, se eu vou comer alguma coisa, eu tenho que pensar, eu vou comer gordura, vou comer carboidratos, vitaminas, vou comer glicose, vou comer isso, vou comer aquilo. Então a gente vai compondo o nosso prato
tendo consciência dos nutrientes que nós estamos absorvendo e das toxinas que nós estamos evitando quando nós temos ali esse conhecimento. Aqui, quando nós falamos do campo energético, é a mesma coisa. Quando nós vemos essas grandes turbulências acontecendo no nosso campo mental, nós temos que lembrar dos efeitos que isso provoca no perispírito, nas reações que isso traz no nosso corpo físico, inclusive gerando doenças que são graves, como tumores, aneurismas, que vão sendo gerados por esse grande desequilíbrio energético, e a gente então vai buscar o antídoto. Quer buscar aquela harmonização, aquela serenidade, apesar das preocupações. Então a gente vai ter que pensar sempre, bom, eu vou fazer uma prece, não apenas para fazer uma prece por fazer, mas tendo consciência de que harmonizando a minha mente, eu vou fazer com que esses centros de força trabalhem de uma forma mais equilibrada, me proporcionando uma maior tranquilidade, um maior equilíbrio, para evitar que essas grandes tempestades energéticas e magnéticas que nós sofremos tragam para nós prejuízo maior. Então, sim, as preocupações vão continuar existindo até que nós encontremos a sua solução. Mas quando nós mudamos a nossa conduta mental, Emmanuel, inclusive, fala sobre isso, quando ele lembra que a prece pode não mudar o problema que você está vivenciando, mas ela te muda, te transforma diante do problema. E você consegue ver com mais clareza, você muda a sua sintonia, você muda a sua vibração. Completamente, André. A gente está hoje, quando a gente fala, por exemplo, sobre a nossa medicina tradicional, nós vamos até o consultório médico, ele vai prescrever exames, ele vai prescrever medicamentos, mas são poucos os médicos que perguntam, né? Ele não fala assim, como é que você, qual é o seu problema? Ele vai perguntar, como você está? E a partir dessa pergunta, como você está, você vai fazer uma análise no seu aspecto pleno, quando nós estudamos, né? No seu aspecto biológico, psíquico, social, afetivo, espiritual e até mesmo espírita, como nós já estudamos também. Então esses aspectos do homem integral vai ser exatamente ali o modelo que vai ser adotado pela nossa medicina, para analisar o indivíduo nos seus mais variados aspectos, e não apenas onde dói. Mas a pergunta é, por que está doendo? Como você está se sentindo? Aí sim a gente começa a fazer uma abordagem diferenciada, tratando exatamente da medicina espiritual agora, e não apenas da medicina, analisando a anatomia, né, e também ali a fisiologia do funcionamento do nosso corpo. Mas é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho, concluímos aqui o nosso capítulo número 10, né? Depois nós vamos continuar aqui com o capítulo número 11, né, no próximo encontro, para acompanharmos aí o desenrolar de toda essa história que nós estamos aqui estudando, né? Pois é, Brás, anatomia, fisiologia, né, tudo isso hoje é o que é mais estudado, né, para análise do nosso corpo material. Mas ainda a parte energética, para muitos profissionais da área da medicina, é apenas um objeto de crença. Um elemento de crença que você vai ali... Ah, não, você pode acreditar, mas o que é importante é você fazer uma cirurgia, tomar aquele comprimido, tomar aquela injeção e tudo está resolvido. Mas a parte mental, pelo fato dela não poder ser ainda avaliada no mesmo modo que nós encontramos, né, nos laboratórios de anatomia, nos laboratórios de análise clínica, então acaba ficando muito mais no campo da crendice do que no campo da certeza. Mas a tendência é fazer com que nós, então, vamos nos conscientizando desse aspecto espiritual e transformando também todas as nossas práticas. E aí então nós aprenderemos de fato a ver o indivíduo por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele aparenta ser, sendo apenas um ser biológico,